Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai mergulhar fundo na arquitetura de uma aposta no poker, né? Usando como guia o nosso material de referência e as famosas gems, que são as joias da teoria dos jogos. Vamos explorar os princípios que ditam quando, por quê e, claro, quanto se deve apostar. E no centro dessa arquitetura toda, a gente encontra uma tensão fundamental. A nossa discussão hoje vai girar em torno da seguinte questão: o que é que realmente governa uma estratégia de apostas ideal? É a força concentrada lá no topo do nosso range? O que a gente chama de equidade nutted, ou seja, a chance de ter mãos praticamente imbatíveis? É isso que nos dá o poder de polarizar o jogo e fazer aquelas apostas massivas? Ou será que o fator mais determinante é, na verdade, a vantagem de equidade distribuída por todo o nosso range? Aquela força que é mais sutil, é verdade, mas muito mais ampla e que permite que a gente dite o ritmo da mão, apostando com mais frequência e, no fim das contas, construindo uma estratégia mais resiliente, mais robusta. A minha posição é clara. A equidade nutted é a estrela polar da estratégia. É ela que define a estrutura de polarização, o tamanho das apostas, que são, em última análise, os elementos cruciais para a máxima lucratividade. E eu vou defender que, embora a equidade nutted seja obviamente importante, a vantagem de range mais profunda é o alicerce. É ela que governa a frequência das apostas, que, por sua vez, determina a consistência e a resiliência de toda a nossa abordagem ao jogo. Olha, a minha perspectiva se baseia numa premissa central que o próprio material reforça bastante. O objetivo estratégico numa mão de pôquer é frequentemente chegar ao river com um range polarizado. E o que é isso, né? É um range que tem mãos muito, muito fortes de valor e blefes puros com quase nada no meio. O material é bem explícito ao dizer que essa estrutura é, na média, mais lucrativa. A força motriz que permite essa polarização é, sem dúvida nenhuma, a distribuição de equidade nutted. A capacidade de ter as melhores mãos possíveis é o que nos dá a licença, sabe, para fazer apostas grandes por valor. E são essas apostas grandes que tornam os nossos blefes credíveis e aterrorizantes para o oponente. A gem número 1 do nosso material resume isso perfeitamente. Uma distribuição de equidade nutted geralmente significa tamanhos de aposta grandes. O raciocínio por trás é intuitivo, é poderoso. Quando você penha as cartas mais fortes, seu objetivo é construir o maior pote possível. O Solver mostra isso pra gente naquele cenário, o Noted Equity Distribution and Some Air, Nothing in the Middle. Ali, com um range perfeitamente dividido, a estratégia ótima é apostar um tamanho grande em 95% das vezes. A estratégia inteira, frequência, tamanho, tudo orbita em torno dessas mãos do topo. Sem elas, a estrutura simplesmente desmorona. Tá tudo. A equidade nutted, sim, é uma ferramenta poderosa, define os picos da nossa estratégia, as apostas de maior valor, mas ela não é o motor principal. Eu diria que a frequência com que a gente pode aplicar pressão é, em muitos contextos, mais importante do que o tamanho da aposta individual. E essa frequência ela não está ligada só à força do nosso topo, mas à saúde geral do nosso range em comparação com o do oponente. É exatamente aqui que entra a gema número 5, que nos dá uma visão mais ampla, né? A equidade do pote tem maior probabilidade de estar correlacionada com a frequência de apostas para vantagens de range mais profundas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando o nosso conjunto de mãos é, em média, superior ao do oponente, a gente ganha o direito de ser o agressor mais vezes. Para ilustrar, vamos pegar aquele cenário do material chamado Improving the Knotted Equity but Significant Range Disadvantage Deeper in the Range. É um caso fascinante. A gente melhora o nosso topo do range, temos ainda mais nuts, mas o resto das nossas mãos é bem mais fraco. O resultado, a nossa frequência de aposta despenca para só 24%. Isso é uma prova cabal de que ter as melhores mãos não é suficiente se a base do seu range for frágil. A fundação é mais importante que o telhado. Ter a melhor mão não te salva se o resto do seu exército estiver enfraquecido. Entendo seu raciocínio, mas ele parece ignorar a outra face da moeda, que é a eficiência da aposta. Você fala que a frequência é o pilar, mas eu argumento que a estrutura de uma mão é definida pelo tamanho da aposta, e o tamanho é ditado pela equidade nutted.
Apostas grandes simplificam nossas decisões, maximizam a pressão de uma forma que apostas pequenas e frequentes não conseguem. A frequência, nesse caso, é uma consequência. Uma consequência. Sim, uma consequência natural. Vamos voltar ao cenário de polarização perfeita. A frequência de 95% não é um objetivo, é o resultado. Ela é alta porque o range está perfeitamente estruturado em torno das mãos no TAD. Essa estrutura nos permite apostar com todo o nosso valor extremo e equilibrar com blefes puros. A causa raiz que permite essa alta frequência de apostas de valor e blefe é a presença daquelas mãos imbatíveis. Sem elas, com que você equilibraria seus blefes? Como justificariam uma aposta grande? A equidade no TAD é a condição prévia para que essa estratégia de alto impacto possa existir. Mas essa visão me parece incompleta. O que acontece na prática, fora desses modelos teóricos, sabe? Na realidade, os ranges são muito mais complexos, e é nesse ambiente caótico que a vantagem geral de range mostra seu verdadeiro valor. Vamos analisar a gem número 2. Uma vantagem mais profunda no range geralmente significa tamanhos de aposta menores. Por que o solver nos diz isso? Porque quando temos uma vantagem distribuída, quando nossas mãos médias são melhores que as do oponente, a gente pode exercer uma pressão constante com uma porção muito maior do nosso range. Não precisamos esperar ter a melhor mão possível. É como um boxeador, né? A estratégia dele é baseada no volume de jabs, que desgasta o oponente, e não em esperar a chance de um único nocaute. Agora, voltando àquele cenário que eu mencionei, o Knotted Equity with Deep Range Disadvantage, ali a gente vê o colapso completo do seu argumento. Mesmo com mãos nutted, a frequência de apostas grandes despenca para míseros 8%. A estratégia principal vira apostar pequeno, ou mais frequentemente dar check. Se a equidade nutted fosse a causa raiz, como você explica que a presença dela não consegue salvar a estratégia? Isso prova que a frequência não é uma consequência. Ela é a métrica da saúde do seu range. É a frequência que mantém a pressão, que nega a equidade consistentemente. Sem o suporte de um range profundo, as mãos nutted se tornam irrelevantes. Seu ponto sobre negação de equidade é excelente, porque me leva direto à GM número 4, que diz que as apostas existem por duas razões principais: construir o pote por valor ou negar a equidade do oponente. E eu argumento que a forma mais brutal e eficaz de negação de equidade é habilitada precisamente pela ameaça crível das suas mãos nutted. Pensa no river. Quando você faz uma aposta do tamanho do pote, o que força seu oponente a largar uma mão de força média, tipo um segundo par, não é a sua aposta em si, mas o medo paralisante de que você possa ter o nuts. Certo, o medo. Exato. É essa ameaça que torna seus blefes eficazes. Sem a possibilidade real de você ter uma mão imbatível, suas apostas perdem o poder de fogo. A polarização, que, eu repito, é construída sobre a fundação da equidade nutted, cria o ecossistema perfeito onde tanto as apostas por valor quanto os blefes prosperam ao máximo. A negação de equidade mais poderosa ocorre quando forçamos um oponente a desistir de uma mão que venceria nosso blefe, e isso só é possível por causa do respeito que nossas mãos de valor impõem. É um jogo de alavancagem e as mãos nutted são um ponto de apoio. Seu argumento é sólido, mas ele talvez não considere uma visão mais sutil e, eu diria, mais lucrativa a longo prazo da negação de equidade. Ela não se resume a forçar folds heróicos com apostas gigantes no river. A negação de equidade mais consistente está ligada à vantagem geral do range. Quando a gente tem essa vantagem, podemos fazer apostas menores com uma porção maior do nosso range em ruas anteriores, como flop e o turn. O objetivo aqui não é necessariamente fazer o oponente largar um segundo par, mas forçá-lo a desistir de mãos que, embora não sejam fortes, têm uma participação considerável no pote. Mãos com duas pontas, brocas ou até só duas cartas maiores que podem ter 20%, 30% de equidade. Cada vez que a gente faz isso, estamos embolsando essa equidade. Essas pequenas vitórias acumuladas são a verdadeira base da lucratividade. É uma estratégia de 1000 cortes em vez de um único golpe de nocaute. E isso não depende de ter as mãos mais fortes, mas de ter um meio de range que supera o do oponente, permitindo essa pressão constante.
A gem número 5, que correlaciona a equidade geral com a frequência, apoia exatamente essa ideia. Mas isso me leva a uma questão mais filosófica sobre a construção do range. O material afirma textualmente que o objetivo final é chegar ao river com um range polarizado. Essa escolha de palavras, objetivo final, é muito significativa para mim. Ela indica que as decisões que a gente toma no flop e no turn devem ser subservientes a essa meta. Ou seja, nós jogamos de trás para frente. Primeiro a gente entende qual é o endgame mais lucrativo, que é um range polarizado, e então tomamos as decisões que nos ajudam a chegar lá. Isso naturalmente coloca um prêmio em identificar e nutrir o potencial nutted das nossas mãos desde o início. Nós moldamos nossas ações para criar essa polarização. Portanto, o foco não pode ser só na vantagem média em um determinado momento, mas em como nossas ações de agora constroem a estrutura mais poderosa para o momento decisivo da mão, que é o river. Essa é uma interpretação interessante, mas eu vejo por um princípio diferente. Chamar a polarização de objetivo final pode ser uma simplificação perigosa. Eu diria que o verdadeiro objetivo é construir um range bem construído, o que não significa só polarizado, mas também resiliente, adaptável. Focar demais em preparar o river pode nos deixar com ranges desequilibrados e exploráveis antes. E se a gente não chegar ao river? E se a gente enfrentar agressão no turn? Um range focado só no seu potencial nutted pode ser frágil. O cenário No Nutted Equity Distribution but Big Range Advantage é a prova cabal disso. Nessa situação, o solver nos mostra uma mão onde não temos vantagem de nuts, mas temos uma grande vantagem geral de range. A estratégia ótima não é tentar forçar uma polarização que não existe. Pelo contrário, ela se adapta, usa um tamanho de aposta menor, com uma frequência moderada de 24%, para alavancar a vantagem que ela realmente possui. Isso demonstra que a estratégia não é um caminho único para a polarização. É um sistema dinâmico que responde à distribuição de equidade que temos agora, não a que gostaríamos de ter no futuro. E a vantagem de range é o que dita essa adaptação. Então, para sintetizar minha posição, a busca pela polarização, que é ancorada e possibilitada pela presença de equidade nutted, é o princípio organizador da estratégia de apostas. É essa força no topo que dita não apenas os maiores e mais impactantes tamanhos de aposta, mas também cria o espaço estratégico para que os blefes sejam eficazes. É a equidade nutted que permite a alavancagem máxima, que força os oponentes a decisões terrivelmente difíceis por todo o pote. Ela molda fundamentalmente como a gente extrai o máximo de valor nas situações mais importantes do jogo. E eu concluo que, embora a equidade nutted defina os picos mais altos que nossa estratégia pode alcançar, como o cume de um iceberg, é a vantagem geral e a profundidade da equidade do range que formam sua imensa base submersa. É essa fundação que sustenta a frequência, a consistência e a capacidade de adaptar a nossa estratégia. Sem uma base sólida, as mãos nutted se tornam ilhas isoladas num range fraco, incapazes de sustentar uma estratégia agressiva e lucrativa a longo prazo. É a robustez do todo, não só a força de uma parte, que verdadeiramente prevalece. Fica claro que não tem uma resposta simples. Essa tensão entre ter as mãos mais fortes e ter um range mais forte de forma geral é o que torna essa dinâmica tão complexa e, honestamente, tão fascinante. Exatamente. A interação entre o tamanho da aposta, ditado pelos picos do range, e a frequência da aposta, sustentada pela base, é o coração da estratégia moderna. O material nos oferece as ferramentas para a gente entender essa dança, mas a aplicação disso em tempo real, continua sendo um campo fértil para muita análise e discussão.